Olá pessoal, tudo jóia? Muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade a uma série de 10 vídeos que a gente está apresentando aqui nessa plataforma aqui no YouTube, falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu quero aproveitar o ensejo e mostrar para vocês um livro que foi publicado esse ano, de nossa autoria, Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Nesse livro você vai encontrar todo o material mais aprofundado referente a esse assunto. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo como que você pode adquirir esse material, tá legal? Bom, dando continuidade então, hoje a gente já falou, já gravamos um vídeo que foi publicado essa semana, é só você voltar em um vídeo aí atrás, que foi o primeiro dessa série de 10 vídeos, que foi uma introdução ao assunto, com algumas dicas importantes lá, dá uma olhada para você não perder nada. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Todos os detalhes, como funciona, quais são os critérios de elegibilidade, quais são os requisitos para que você possa alcançar essa aposentadoria, que é uma das mais vantajosas, se não for a mais vantajosa, dentre todos os outros tipos de aposentadoria atuais no sistema previdenciário brasileiro. Tá legal? Fica comigo até o final para você pegar todas as dicas que eu vou passar aqui, porque tem muita gente que aproveita essas dicas e consegue a sua aposentadoria da pessoa com deficiência. Vamos lá! Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito da pessoa com deficiência, atuando há mais de 30 anos nessa atividade e também sou mestre e doutorando em evolução social e direito público. Esse canal é um canal que a gente trabalha nele voluntariamente e vem construindo aqui um material riquíssimo. Nós estamos nos aproximando aí de quase 200 mil inscritos nesse canal. Ajuda a gente a chegar nessa meta aí de 200 mil inscritos. Se inscreve aí, aperta o sininho para receber as notificações de tudo que a gente está publicando. E também nos acompanhe lá no Instagram, é uma página que a gente dedica também a esse assunto, direito da pessoa com deficiência. E todo dia tem publicação, tem vídeo, tem coisa nova lá também, para você ficar bem informado. Ok? Falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que esse é um tipo de aposentadoria, se não for o tipo mais vantajoso que existe hoje aí na legislação previdenciária brasileira. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, mas eu quero iniciar dizendo que esse modelo, esse tipo de aposentadoria, porque também existe a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, vai ser o próximo vídeo que a gente vai colocar aqui, explicando todos os detalhes para você, mas na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nós temos aí um critério muito interessante, que é a possibilidade de oferecer à pessoa com deficiência condições diferenciadas, bastante diferenciadas, para que ela possa se aposentar, levando em consideração as dificuldades enfrentadas durante a vida como uma pessoa com deficiência. Então, vocês vão ver os detalhes desse tipo de aposentadoria. Muitas pessoas com deficiência ainda não conhecem esse tipo de aposentadoria. Inclusive, muitos advogados e advogadas pelo Brasil também não conhecem muito bem como que funciona, quais são os critérios para poder eleger esse tipo de aposentadoria para as pessoas. E é muito importante que você, que já sabe que é uma pessoa com deficiência, ou desconfia que prestar atenção, porque talvez possa ser uma boa saída para um plano de vida futura melhor para você. Essa aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar 142 de 2013, que é uma lei que veio para poder deixar bem claro quais são os requisitos, como que funciona, o que tem que ser feito para uma pessoa com deficiência conseguir esse tipo de modalidade de aposentadoria. Veja, a grande questão, o grande objetivo do legislador quando criou essa modalidade de aposentadoria foi dar à pessoa com deficiência uma opção, uma condição diferenciada, porque a pessoa com deficiência passa por dificuldades, enfrenta dificuldades no mercado de trabalho, principalmente do ponto de vista do preconceito e da discriminação. E aí, a possibilidade de aposentar mais cedo, com uma condição financeira melhor, pode deixar essa pessoa numa condição de poder usufruir desse tempo, né? Tempo da idade mais madura ou da velhice, aí, como queira chamar, para poder desfrutar da vida e se cuidar da sua saúde, né?
também tem direito a isso, a ter um lazer de qualidade, a desfrutar da vida do ponto de vista geral, é isso que eu queria falar, mais cedo, para poder compensar aqueles anos com tanta luta, com tanta dificuldade, que trabalhou e contribuiu para a Previdência para poder chegar nessa condição. Lembrando bem aqui um ponto muito importante, esse tipo de modalidade, essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, ela é extensiva tanto para as pessoas do sistema INSS, como também para o pessoal que é do serviço público, que contribui para sistemas próprios de previdência, tá legal? Em relação ao tempo de contribuição da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos aí uma relação entre tempo de contribuição e grau da deficiência. Eu vou apresentar essa relação e depois vou explicar cada um deles, tá legal? Então, a Lei Complementar 142 traz para nós aí uma necessidade, na hora da aposentadoria da pessoa com deficiência, que a pessoa se submeta a uma avaliação biopsicossocial. Você vai encontrar aqui no canal muito material explicativo sobre esse assunto. O meu trabalho de mestrado e de doutorado é nessa área de avaliação da deficiência, avaliação biopsicossocial, e eu quero dizer para vocês que esse talvez seja o maior empecilho, o maior obstáculo na hora desse tipo de aposentadoria, porque esses critérios são muito confusos para muitas pessoas, e eu explico isso com bastante detalhe em outros vídeos, em outras lives aqui desse canal. Você pode acessar aí a hora que você puder para entender um pouco melhor. Inclusive, agora recente, em julho passado, nós tivemos aí a alteração, uma mudança muito significativa, proposto na 5ª Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, um novo modelo de avaliação biopsicossocial que está sendo implementado aos poucos ainda no Brasil. Então, toda pessoa que quer aposentar, ela precisa se submeter a essa avaliação da deficiência para constatar se realmente ela tem uma deficiência e também constatar qual é o grau dessa deficiência de acordo com a lei, ok? E existem 3 tipos de grau: grave, moderado e leve. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos aí, explicando aí esses graus da deficiência, né? Para a deficiência grave, o tempo de contribuição é reduzido para 25 anos para homens e 20 para as mulheres. Então, ou seja, explicando, uma mulher que trabalhou já há 20 anos e a deficiência dela foi classificada como grave, ela já pode aposentar, ok? Na deficiência moderada, nós temos aí uma diminuição de tempo de contribuição para 29 anos para os homens e 24 para as mulheres. Mesmo exemplo anterior, uma mulher que teve a sua aposentadoria analisada e a sua deficiência foi classificada como moderada, ela vai poder aposentar com 24 anos de contribuição. Esses detalhes, gente, de como que se classifica em leve, moderado e grave, tem toda a explicação nesse material que já está publicado aqui no canal, que você pode acessar aí a qualquer momento, ok? Bom, na deficiência leve, o tempo menor exigido é de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Então, isso significa dizer que um homem que contribuiu durante 33 anos e a sua deficiência foi classificada como leve, ele já pode aposentar. Deixa eu só tirar um mito aí da cabeça de vocês, tá? Não é verdade que deficiências ocultas, né, como a deficiência auditiva, assim como a minha que eu tenho, a deficiência visual monocular e outras deficiências não visíveis, elas sempre são consideradas como leve. Isso não é verdade. Eu posso provar para vocês, a gente aqui trabalha exclusivamente com aposentadorias de pessoas com deficiência e direitos da pessoa com deficiência, e eu posso provar para vocês que nós temos inúmeras aposentadorias que nós conseguimos aqui para essas pessoas com visão monocular, surdez unilateral, autismo e outras deficiências que não são visíveis, com grau grave, com grau moderado e com grau leve, nos 3 graus. Então, o critério para avaliação da deficiência é um critério que fica na mão dos órgãos que vão conceder essa aposentadoria, né? No caso do pessoal que trabalha para iniciativa privada, lá no INSS, os peritos do INSS. No caso dos servidores públicos, o pessoal lá dos órgãos que os servidores trabalham efetivamente. Como que funciona os procedimentos para a obtenção desse tipo de aposentadoria? Bom, são 3 fases principais.
A primeira questão é a própria avaliação da deficiência, como eu estava dizendo agora. Depois eu vou fazer aqui um relato breve da documentação necessária que você precisa e o processo de solicitação. Vamos fazer de trás para frente, que eu acho que vai ficar mais organizado para você. O processo de solicitação, a solicitação em si, ela pode ser feita pelo portal lá do INSS, pelo site do INSS, e para você que é servidor público, lá no seu órgão, lá no seu RH. E aqui vai um aviso muito importante para vocês, tá? Geralmente, tanto no portal do INSS como nos RHs dos órgãos públicos, a dificuldade de se entender o que é uma aposentadoria da pessoa com deficiência é muito grande. Então, eu sempre sugiro e eu sempre faço aqui, quando alguém nos solicita esse trabalho, eu faço uma explicação muito bem feita do que é a deficiência da pessoa, mostro exatamente o tempo, faço as correções lá nos extratos de contribuição da pessoa para poder explicar, faço uma linha do tempo explicando cada período que a pessoa trabalhou. Então, quanto mais explicado, de forma simples, né, de forma agradável para quem vai ler entender, mais fácil você tem uma aposentadoria deferida. Não explicar nada, só juntar documento, né, preencher um formulário lá padrão, que principalmente o INSS tem, geralmente não funciona, tá? Explicar muito, fazer uma coisa muito longa também, não funciona. Então o ideal é fazer uma explicação sintética, resumida e com os elementos principais para que aquela pessoa que vai estar ali analisando entenda o que você está querendo e como é que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, e eu sempre digo isso nos meus cursos, eu sempre coloco a definição da pessoa com deficiência que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, que você vai poder explicar para a pessoa o que é uma pessoa com deficiência, tá? Bom, esse então é o processo de solicitação da aposentadoria. E aí, no processo, após a entrada desse processo, após o primeiro momento que é a entrada, o protocolo desse processo, vai ser marcado, então, as perícias, para poder, a perícia médica, a perícia social, que é como é feito atualmente. Isso vai mudar em breve, mas por enquanto continua sendo feito dessa forma. E aí o benefício pode ser concedido ou negado, tá? E diante de uma negativa, há a possibilidade de recurso para o próprio INSS, para o próprio órgão do servidor público, ou então uma medida judicial que leve essa situação para ser revertida lá pelo juiz, ok? O segundo ponto que eu quero analisar com vocês aqui dentro desse item é a documentação necessária. Bom, a documentação básica, né? Documentos pessoais, a documentação médica, principalmente que demonstre a data do início da deficiência. Eu sempre sugiro anexar um laudo pericial particular, se você tiver acesso a um perito médico, né? Aqui nós temos parceria com o Instituto de Perícia Médica, que dá condições acessíveis para as pessoas poderem fazer esse tipo de laudo. Se você quiser o contato, eu mando para você, é só solicitar aqui nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, eu mando para você o contato deles e eles vão fazer um laudo pericial que vai constar não só o aspecto médico, mas também o aspecto funcional da sua deficiência, e tem ajudado muita gente, esse laudo tem ajudado muita gente a conquistar os seus direitos. E por fim, não menos importante, a questão da avaliação da deficiência. Esse laudo que eu estava falando agora há pouco, o laudo pericial particular, inclusive ele coloca em algumas situações o próprio grau da deficiência, o que ajuda muito na hora da avaliação da deficiência pelo INSS ou pelo órgão do servidor público. Bom, a avaliação, como eu disse agora há pouco, se não for o maior obstáculo, é um dos maiores obstáculos para as pessoas conseguirem se aposentar nessa modalidade. Mas, como eu tenho dito, se você fizer uma documentação bem preparada, bem organizada, com capricho, uma proposição inicial, né, um requerimento inicial escrito, bem definido, bem explicado, as chances são boas, né? Claro, desde que você tenha a documentação necessária para poder preencher todos os requisitos que a Lei Complementar 142 exige. É importante que você conheça a Lei Complementar 142 para saber se você pode ou não aposentar nessa condição. E aí, pessoal, por que eu resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência? Porque, como eu disse no início do vídeo, estou falando toda hora aqui, esse tipo de aposentadoria, a aposentadoria da pessoa com deficiência de modo geral,
ainda é o mais vantajoso que existe dentro de todos os outros tipos de aposentadorias possíveis existentes na legislação previdenciária hoje no Brasil. Bom, eu vou falar aí de alguns benefícios. Primeiro, o impacto financeiro positivo, né? Eu vou colocar na tela para você aí uma comparação que eu fiz recentemente para uma pessoa. Eu faço sempre, toda vez que eu faço, né? Cada advogado trabalha de uma maneira, tem advogado que não faz isso, cada um trabalha de uma forma, né? Eu já atendi aqui milhares de pessoas com deficiência e já alcançamos muitas aposentadorias para essas pessoas. Quem faz uma ou outra por aí, eu não sei como é que faz isso, mas eu sempre faço um estudo prévio, que eu chamo de estudo de viabilidade para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Se você quiser entender melhor como funciona esse estudo, me chama aqui nesse WhatsApp que eu explico para você. E nesse estudo eu mostro para a pessoa, como eu estou mostrando aí na tela para você agora, quais são as vantagens financeiras dele aposentar como pessoa com deficiência. Então veja que o exemplo que eu acabei de dar, que foi mostrado aí na tela para você, é um exemplo que o resultado final do valor que a pessoa vai receber como aposentado com deficiência, muitas vezes melhor do que como aposentado por um tipo comum de aposentadoria. Mas ele só descobriu isso depois que nós fizemos o estudo. Porque normalmente, infelizmente, tanto o INSS quanto o serviço público, eles entregam resultados que geralmente não são os melhores para as pessoas. Acabei de receber aqui uma informação da minha equipe de um servidor público federal que nós fizemos a aposentadoria dele. Ele recebeu ontem ou anteontem a primeira parcela da aposentadoria dele e veio errada. O cálculo veio errado. Né? E inclusive deixou ele numa condição muito emocional muito ruim, porque ele estava aguardando um valor e veio outro valor muito pior para ele. Enfim, isso acontece toda hora, né? Mas a gente vai corrigir essa situação fazendo uma revisão dessa aposentadoria, evidentemente, para poder trazer o valor da aposentadoria dele para um valor real e justo. Então, em relação ao impacto financeiro desse tipo de aposentadoria, ela proporciona à pessoa uma aposentadoria mais cedo, antes do que a maioria das pessoas. Para vocês terem uma ideia, os homens hoje aposentam somente aos 65 anos de idade, a idade mínima para aposentadoria comum. E eu tenho aqui casos de homens que aposentaram com 51, 52 anos. Então, para vocês verem a diferença que é. Tem o caso aqui de um caso muito emblemático de uma mulher que aposentou aos 41 anos, e as mulheres hoje, a mulher com deficiência, claro, né? E as mulheres hoje só podem aposentar a partir de 62 anos de idade. E aí? Né? Vocês acham que é melhor ou é pior aposentar 19 anos antes? Né? Fora o fato dos cálculos da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição serem muito mais vantajosos, como eu acabei de mostrar no exemplo que apareceu na tela para vocês agora há pouco. Mas acima de tudo, acima da questão financeira, do menor tempo para a aposentadoria, eu entendo que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela faz um papel social muito importante, de uma inclusão social dessas pessoas, pois ela promove isso na vida das pessoas. Eu percebo isso diariamente aqui, pessoal, porque eu faço isso o dia todo da minha vida. Né? A minha maior dedicação do meu tempo hoje é, além do ativismo em relação à causa da pessoa com deficiência que eu faço, ativismo social, né? Eu não sou político, né? E nem quero ser, que eu faço muito forte. É só vocês acompanharem as minhas redes sociais que vocês vão ver isso. Eu trabalho basicamente com aposentadoria e revisões e isenções para pessoas com deficiência. Enfim, além de produzir conteúdo aqui, de escrever livro, de participar de muitas coisas da OAB pelo Brasil afora, o que eu gosto muito de fazer. E eu posso dizer para vocês o impacto social que isso tem na vida de muitas pessoas que podem aposentar mais cedo, e com isso se reconhece que as barreiras para essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho podem ser compensadas com uma aposentadoria mais precoce e mais vantajosa financeiramente, dando assim o equilíbrio social que é necessário para essas pessoas. Uma coisa muito legal que eu quero reforçar para vocês aqui agora, se você já sabe que é uma pessoa com deficiência ou desconfia que é uma pessoa com deficiência, fazer um planejamento, fazer uma prévia do que pode ser a sua aposentadoria é muito importante para você, por dois motivos. Primeiro, para que você se programe para quando é que você vai poder aposentar, para ver o que você vai fazer na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram aposentar como pessoas com deficiência e estão fazendo um novo concurso público agora. Né? Então, ou seja, existem essas
perspectivas para as pessoas. Ou então, a pessoa já tem um pouco mais de idade, já passou dos 55, 60 anos e quer descansar, mas ela ainda não sabe se pode aposentar ou não. Então, um planejamento e esse estudo de viabilidade que eu falei agora há pouco, ele é apropriado para esse tipo de situação, porque justamente ele leva a pessoa a saber qual é o melhor momento que ela vai poder aposentar com o melhor valor de aposentadoria. A gente está num país onde a previdência muda toda hora, nós temos aí um disque-me-disque, né? Como dizia minha avó, que no ano de 2025 teremos uma nova reforma da Previdência. Então eu tenho sugerido, eu tenho aconselhado a todas as pessoas que já estão próximas de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, porque ela considera um tempo menor de contribuição, que se programem para essa aposentadoria quanto antes que mudem esse tipo de aposentadoria também. Né? Então é importante você saber isso. Outro ponto importante desse planejamento, ou desse estudo de viabilidade, é para a pessoa se programar também em relação à documentação médica e documentação funcional, para que na hora da avaliação da deficiência ela possa passar com tranquilidade. Né? Não adianta, nas vésperas de aposentar, tentar levantar a documentação, porque não vai conseguir fabricar documento de última hora. Isso aí é impossível, isso não vai acontecer. Eu sei que talvez esse vídeo aqui possa ter esclarecido bastante coisa em relação às dúvidas que vocês têm sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, mas também pode ter surgido algumas dúvidas. Isso é muito comum, eu respondo dúvidas sobre essas questões diariamente. Então eu vou oferecer para você uma oportunidade. Coloque aqui embaixo, nos comentários do vídeo, a sua dúvida sobre esse tema, tá? Para que você possa entender melhor como que funciona e qual é o detalhe que você quer entender. Se você tiver interesse em fazer o estudo de viabilidade para a aposentadoria da pessoa com deficiência ou contratar nossos serviços, tá aí na sua tela os nossos contatos. Entre em contato conosco, a gente tem uma atuação em todo o Brasil atualmente, de forma 100% digital. Eu vou colocar aqui no final do vídeo também mais um linkzinho, mais uma telinha que vai aparecer para você aí, de um vídeo explicando como é que funciona o trabalho aqui no nosso escritório. Tá legal? Quero convidar você mais uma vez a se inscrever aí no nosso canal, aperta o sino aí para poder receber as notificações de tudo que a gente tem feito por aqui. Nos siga também lá no nosso Instagram, onde a gente publica coisas todos os dias, e entre em contato conosco, faça um contato para a gente poder conversar um pouco sobre isso, e quem sabe a gente possa ajudar você a aposentar mais cedo com um valor melhor, de acordo com o que eu expliquei aqui nesse vídeo. Tá legal? Espero ter ajudado. Se faz sentido para você, fez sentido, se te ajudou de alguma forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com seus conhecidos, com seus amigos, com sua família, e deixe um joinha, porque isso faz com que o YouTube distribua esse material também para outras pessoas que precisam saber disso. Um grande abraço para você, beijo no coração e até o próximo.